Olá, querido internauta, papo verde. Pergunte ao poeta. Pergunte ao poeta. Profeta Verde com a gente, nosso terceiro programa, falando sobre a candidatura a vereador. Verde 5420, a gente tá aí para defender a legalização da maconha, entre outras cocitas. A gente estava falando no programa anterior de cada vez querer mais, querer mais, querer mais. A insatisfação leva à polarização. É a transformação do humano em bicho, em objeto. Eu acredito que na sua vida não deve ser diferente. O cara não quer nem saber seu nome, já quer saber maconha, sai daqui, não quero saber. Como é que é isso, profeta? Como é que a gente vive com assuntos tão polêmicos sem cair num mundo pré-conceituado? Você vai estar numa Câmara daqui a mais uns meses. Assim, é um dos grandes objetivos dessa campanha, da nossa campanha 5420, que está rolando pelo país inteiro. A gente tem candidatos pela maconha em muitas cidades. Um dos grandes objetivos é quebrar esse estigma, é quebrar esses preconceitos e mostrar que maconheiro não é vagabundo, ou não é necessariamente vagabundo. Você fala em vagabundo, cada um escuta uma coisa, também até nisso é difícil, né? O maconheiro tem essa associação com coisa negativa. E o que a gente está querendo mudar, através desse fomento à cultura canábica, é que a maconha não seja associada a coisas negativas. Pelo contrário, tem muitas coisas positivas que podem ser associadas à maconha. A gente falou um pouquinho na primeira entrevista que a gente fez sobre o uso medicinal da maconha. Ela é um remédio, ela não é só uma droga, né? Aliás, droga, remédio, que faz a diferença do remédio para a droga, para o veneno, é a dose. Eu acho que é a caixinha. A caixinha, e às vezes quem produz. Que tem um carimbo do Ministério da Saúde. É uma fantasia, uma ficção que foi contada, completamente descolada da realidade. Qualquer usuário, qualquer pessoa que tem relação com uma usuária de drogas, de maconha, vai saber que não é a realidade, e não é à toa que os jovens estão perdendo a credibilidade com quem diz isso. Cada vez mais o jovem usa a maconha e fala, porra, não é aquele demônio, não é aquele bicho de 7 cabeças que falaram. Então estão mentindo para mim. Então estão mentindo sobre a cocaína também, estão mentindo sobre o crack também. Deixa eu provar para ver qual que é. Se a gente tivesse um discurso mais realista com a maconha, provavelmente a gente não teria tanto jovem sendo seduzido por essa planta. Mas de qualquer forma ela é uma planta bacana, ao meu ver, ela traz coisas positivas. E eu tô aqui nessa campanha para mostrar isso, que além de usuário, maconheiro, né, que eu não tenho vergonha de falar, eu sou pai de família, marido, sou trabalhador, advogado, formado em 2 faculdades, faço um trabalho político agora pelo PSOL, com uma candidatura, mas antes disso já fazia um trabalho na Marcha da Maconha, na Associação Cultural Canábica. Já ajudei muitos usuários a não serem presos por causa dessa lei estúpida que a gente tem. E conheço muitos maconheiros, muitas maconheiras que são excelentes trabalhadores, que são muito bons naquilo que fazem. E às vezes a maconha ajuda essas pessoas. A gente falou no caso, naquela primeira entrevista sobre a cultura canábica, que muitos artistas fazem o uso da maconha. Então ela pode ser um instrumento em algumas áreas de produção. Como o café é utilizado para colocar o pessoal para trabalhar 8, 9, 10 horas por dia, 12 horas por dia, a maconha pode ser utilizada não para o cara trabalhar 12 horas por dia, mas para ele trabalhar 2 horas com muito mais criatividade, com muito mais qualidade. Então ela é um instrumento, só precisa saber ser usado. A questão do mais que você falou no começo, né? A gente estava falando na pergunta anterior que você me fez outro dia, da questão dos excessos. E a nossa sociedade, ela estimula muito a gente a ser mais. O mais bonito, o mais inteligente, o mais rico, o mais sábio. Eu sou defensor de que a gente precisa aprender a ficar bem com a mediocridade. A mediocridade num sentido do médio. Do médio. Todos nós somos médios. E é bom ser médio, porque quando eu quero ser mais, inevitavelmente eu vou estar rebaixando alguém, porque eu tenho que ser mais que alguém. Agora vem as pessoas que querem a igualdade, falam, não, eu quero a igualdade, mas eu quero ter mais e mais. E não percebe que a hora que você faz uma luz, inevitavelmente aparece uma sombra. A hora que você pega aqui, sai dali. É inevitável, a gente tem que aceitar o lado positivo e o lado negativo das coisas. Os 2 lados da moeda, o yin e o yang. A palavra mediocridade que o Nelson Rodrigues diz é diferente da palavra mediocridade que o Profeta Verde está falando. Até nisso há sutilezas. Esse é o grande problema da desclassificação, de falar assim, o cara é maconheiro. Eu diria, o Profeta Verde é um advogado e fuma maconha. Outro diria, ele é maconheiro e cuida de processos.
Essa postura desclassificatória do ser humano é um problema. A gente vive uma sociedade que zela muito pelo extremismo, pelos extremos, quer mostrar o que é muito bom e criticar e falar mal do que é muito ruim. A mediocridade, até a palavra mediocridade também já teve muito mal interpretada, né? Como, medíocre é ruim, é uma coisa abaixo da média. E não, e é o médio que é o saudável. Por exemplo, eu posso ser um excelente advogado e conhecer muito de maconha, mas eu sou um péssimo cantor e não sei nada sobre os peixes do mar Atlântico, sabe? É normal, é natural a gente ser medíocre, a gente ser bom em algumas coisas para aceitar ser ruim em algumas outras e ser médio. Eu acho que essa paranoia pelo mais, por ser o melhor, o mais bonito, o mais gostoso, o mais inteligente, o mais sábio, vem de uma sociedade competitiva, de um competitivismo, uma coisa que foi estimulada pela cultura do consumismo, do capitalismo. Darwin veio com a história de que a gente compete, né, e que os mais aptos vão sobreviver e os menos aptos vão morrer. Só que teve um outro cidadão, um pouco depois do Darwin, que falou, não faz muito sentido. Tem, para algumas espécies animais, a competição como um fator de desenvolvimento, mas a maior parte das espécies animais, inclusive o homem, vive à base da cooperação e não da competição. As abelhas, as formigas, as matilhas de cachorro, os cardumes de peixe e os seres humanos, as comunidades humanas, vivem graças à cooperação. É por isso que a gente não deixa morrer um velho que está doente, a gente cuida. É por isso que a gente dá amparo a uma criança doente, não deixa ela perecer pela fraqueza dela, porque a gente coopera mais do que compete. Essa paranoia pela competição está colocando a gente numa sociedade doente, em que as pessoas querem ser melhor e não entendem que para ser melhor, alguém vai ter que ser pior. O equilíbrio, o yin-yang que a gente falou, né, é muito importante para a minha filosofia. E até esse símbolo ele também trabalha com uma questão de equilíbrio. A coisa da candidatura do profeta também tem um objetivo de não ficar cultuando um herói, sabe? Eu não quero chegar para quem está assistindo a gente e falar, não, porque eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro, porque vote no profeta e a gente vai conseguir mudar um monte de coisa. É mentira. Eu não sou herói de ninguém. Eu estou aqui para fazer uma ponte com esse pessoal que está assistindo. Estou aqui para fazer uma ponte com você, para conectar, gerar conexões, especialmente com quem faz uso da maconha, para a gente se fortalecer. Mas unidos, a gente solidariamente, em grupo, coletivamente, que vamos fazer as grandes mudanças. Não é à toa que eu não falo, vote no Fernando ou é o Fernando. Eu criei esse personagem, Profeta Verde, para despersonalizar, para tirar a pessoa que está por trás dela. Qualquer um pode ser um Profeta Verde. Você que está assistindo a gente pode ser um Profeta Verde e virar um esforço coletivo. Daqui a pouco ninguém vai saber quem é a pessoa. Meu nome que está no RG não importa. Importa que a gente está num trabalho coletivo pela erva. Muitas pessoas médias, medianas, medíocres, juntas, conseguem fazer coisas muito potentes. Cada um com a sua qualidade. Eu sou bom na advocacia. Você é bom, sei lá, nas entrevistas, na gravação, na edição. Vamos juntar esses esforços, sabe? Isso é um pouco que a gente talvez consiga fazer na Raiz, né? Que é um grupo que a gente tem batalhado aí para germinar. Então, parar com essa história do herói, parar com a história de querer ser sempre mais, entender que da onde tem mais, algum lugar vai ter menos e buscar o equilíbrio, a temperança, que inclusive a gente falou com relação às dependências. Eu vejo isso muito no dinheiro. A gente fala muito das drogas, o açúcar, o café, o álcool, o tabaco, a cocaína, a maconha, mas a gente não fala do dinheiro, que talvez seja a droga que mais causa dependência. Vê hoje alguém que fala, eu posso viver sem dinheiro. Não existe ninguém. E dinheiro é uma coisa natural, né? Dinheiro foi uma coisa inventada pelo ser humano. Então, não é que nem o ar e a água, que a gente realmente é dependente, né? O dinheiro é uma dependência artificial. É a coisa mais dependente para você falar, e como é que eu vou pagar minhas contas no final do mês? Não precisava ter contas. Francisco de Assis nos ensinou que a natureza nos prove o que é necessário. O resto é luxo. Aproveitar essa questão do dinheiro e conectar com uma outra ideia que eu quero falar amanhã com você, que é uma sábia frase que eu escutei em alemão. Vou tentar reproduzir em alemão. Du musst dich von der Wahrheit verabschieden. Claro, não entendi nada. Traduzindo, você precisa se despedir da verdade. Verabschieden em alemão, que é despedir, é um pouco mais do que despedir, porque você não está indo embora, você se afasta da verdade, você fica no mesmo lugar, mas põe a verdade lá longe para você ter uma visão de todo, parar de ter essa visão, sabe, muito na tua cara, você esquece de ver o que está por trás.
Vamos falar sobre isso? Dinheiro e a despedida da verdade. Interessante. Em português. Isso aí, tchau, verdade. Valeu! Se vê amanhã. Tchau, mentira!